Muito boa tarde, senhoras e senhores. Nós aqui, novamente, os Três Neurônios, hoje com um neurônio convidado, a Vera Mate, minha querida amiga. Um neurônio a mais. É a bomba. Os Três Neurônios hoje são como os Três Mosquiteiros, são 4. Bom, porque eu e o Pedrinho, nós temos um neurônio que nós compartilhamos. Certo. Quando eu falo, ele me empresta um, quando ele fala, entendeu? Nós, cada um tem um, e mais um que a gente troca. Intercâmbio. Bom, hoje nós temos um quarto. Como eu prometi nos programas anteriores, bomba. Esquece o macaco Simão, que eu não gosto. Mas é o seguinte, a Vera vem aqui contar uma história cabeludíssima, importantíssima, que vai mudar os conceitos da história desse país, só isso. Mas antes de começar, não, antes de começar nada, pode começar, é isso. A Vera vem falar do seguinte, segundo ela, eu li o artigo, vocês têm que ler também, não basta o que nós vamos falar aqui. Segundo ela, o nosso único herói hoje no Brasil que a gente pode confiar é o Ayrton Senna, porque o Tiradentes, tiraram o dente dele. Verinha, conta um pouco dessa história que o Tiradentes não foi enforcado, esquartejado, salgado, todas aquelas coisas que a gente ouviu. Isso, então, esse Desculpa. artigo, não. Pedrinho, você interfira sempre que quiser, tá? Qualquer coisa eu mudo. Tá. Então, assim, eu vou começar do início, né? Tá bom. O que aconteceu? Já há alguns anos, eu conheci um artigo de um professor chamado Marcos Correia. Ele era professor da Unicamp, ele é carioca, e ele dedicou a vida dele, ele era grafólogo também, ele descobriu documentos da entrada de um suposto Antônio Xavier na França, em uma cerimônia com assinatura, e ele fez a comparação e viu que era a mesma assinatura do Joaquim José da Silva Xavier. Então ele avaliou isso tecnicamente. Quer dizer, não só não morreu, quando ainda foi passar férias na França. Parece o nosso ex-presidente. Isso, a mesma coisa. Ou como a ex-presidenta também que anda lá. Que ela fala que o Bolsonaro está destruindo a destruição do país. Isso, Ela- exatamente. Eu não sei muito bem ainda, porque o que acontece? Eu escrevi esse artigo a partir não de uma inquietação do Marcos Correia, mas minha. Porque pensa comigo, vamos tentar agir pelo bom senso. Quem era o Tiradentes? Ele era um qualquer? Não, ele era um militar, ele era um alferes. Ele teria um ponto hoje importante. uma patente de tenente, seria isso hoje, tá bom? Ele não vamos entrar aqui na história de ele ser maçom, que também é verdade, não vamos entrar aqui na história dele ser dentista, de ele ser inconfidente. Ele era um militar. E os protocolos, hoje em dia, no século 20 e 21, a gente quebra todos. Mas no século XVIII, ninguém quebrava protocolo. Militar nunca poderia ser enforcado. Ele podia ser um traidor, mas ele seria fuzilado e não enforcado. Então, a partir dessa inquietação é que eu comecei a pesquisar. E uma das coisas que saiu nesse meu artigo, esse artigo que foi publicado pela Duna, saiu no meu Facebook, já foi replicado, já viralizou, chama-se Tiradentes não foi enforcado, não é uma opinião minha. Na verdade, eu sou jornalista, sou professora, eu só estou dando voz a muitos pesquisadores, desde a época de Machado de Assis, desde a época do Império, que já falavam sobre isso, porque ele ganhou força, o mito Tiradentes ganhou força na República. A primeira vez que ele foi colocado como herói, mártir mesmo, foi em 1890 em que se instituiu o feriado. E foi em 1893 que o Marechal Floriano, mandou encomendar ao Pedro Américo aquela famosa pintura que todo mundo conhece, cabeça cortada num patino com um crucifixo ao lado, esquartejado com cara de Jesus Cristo. Aliás, um belo quadro. Vamos falar quadro. a verdade. O quadro é bom, só que o quadro guarda uma manipulação ali. O quadro... Ou seja, nada é novidade nesse país. Ou seja, a enganação vem de muito tempo. Opa! Quem achava que fake news era coisa da Globo, não é. Fake news é uma coisa muito antiga. E tem mais uma coisa. Essa questão da barba também mentirosa, porque eles raspavam a cabeça e a barba de todos os condenados que iam para a forca. Por causa de piolho. Não, para as pessoas verem que eram eles. Sim. Quando... Mas parece, eu li no teu artigo, parece que ninguém viu ele. Ele foi com a cabeça
estampada, né? Com um saco. Né? Na verdade, ele foi com a cabeça descoberta e as pessoas que estavam lá deram depoimentos, que estão aqui no artigo também, deram depoimentos de que não era ele. Era um homem que tinha menos idade, quer dizer, é mais novo do que ele, não aparentava os 45 anos, e ao mesmo tempo também a própria amante dele não reconheceu, que era um homem muito mais baixo do que ele, era um homem alto. Desculpa interromper, mas é importante. Nesse exato momento, diga onde é que as pessoas podem ler esse teu artigo. Esse meu artigo, ele está viralizando, mas ele está no Duna Press, periódico. Então você clicando www.duna.org, é uma plataforma norueguesa, brasileira e norueguesa, e essa plataforma vai para mais de 40 países. Então esse meu artigo, ele já se tornou um artigo internacional, ele está sendo examinado, está sendo traduzido para várias línguas, porque inclusive a plataforma você pode traduzir, com todas as fontes, e uma coisa muito importante da gente rever a história, não é refazer a história, não é isso, é porque a gente vive uma mentira, a gente tem vivido uma mentira há muitos anos, e está na hora de alguém buscar a verdade. Eu sou parte disso, sou apenas uma parte, outra parte é você, Hilton, é você, Pedro, e somos todos nós pesquisarmos isso. Eu te falei até antes, queria te fazer uma pergunta no ar. Né? Eu nem sei qual é, mas pode fazer. Ela não sabe mesmo, porque eu falei, eu quero que a pergunta seja não tanto surpreendente, mas uma inquietação que eu tenho. Bom, muito bem. Então vamos levar em consideração que tudo isso que você levantou é verdade, nós estamos vivendo uma mentira. E que esse feriado no dia 21 de abril é fake e ele parece que eliminou o feriado do descobrimento do Brasil. Justamente. Ele passou por cima. Passou. Não, eles mudaram o descobrimento do Brasil para o dia seguinte, para o dia 22 de abril. Enquanto até uma marchinha de carnaval dizia... Foi seu Cabral, foi seu quem foi que descobriu o Brasil. 21 de abril, 2 meses depois do carnaval. Bom, muito bem. Então vamos à pergunta. A pergunta é o seguinte. Então tá, a gente pega e esculhamba com o Tiradentes, tira ele da história, etc. O que a gente ganha? Bom, o primeiro fato que a gente ganha com isso é que a gente passa a viver uma verdade e não uma mentira. Mas o que a gente ganha com isso de tirar o feriado do Tiradentes? O que isso vai representar? O que isso muda para as pessoas? Além do fato, claro, de ninguém mais estar enganado. Isso é importante também. Mas o que isso tem a ver? Aí vem a bomba. Tem a ver com o fato de você ser adepta ao monarquismo? Então, eu acho o seguinte, eu acho que cada um tem as suas convicções, não é? A minha eu nunca escondi, eu sou realmente monarquista há muitos anos, desde os 10 anos de idade eu sou monarquista, 10 anos. E eu quero deixar claro que ela é monarquista e é minha amiga, ou seja, eu não tenho problema nenhum com a monarquia, absolutamente. Mas eu queria fazer essa pergunta porque eu pensei, tirar o Tiradentes da história, por quê? Então, a primeira questão não é questão de tirar Tiradentes da história. Tiradentes sempre terá lugar na história. Tiradentes é um herói local. O que é que queriam os inconfidentes? Eles queriam a República Maçônica Mineira separada do Brasil. Fizeram uma bandeira, que continua sendo a bandeira, né? Liberta bandeira do estado de Minas Gerais, que foi adotada. O Tiradentes, sem dúvida, é um herói local. Eu não estou dizendo que ele, na verdade, quando você vai examinar toda a bibliografia, ele foi muito mais uma vítima das circunstâncias, por isso que ele saiu do Brasil, ele teve que sair do Brasil. Se vocês virem, quem morreu no lugar dele foi o Isidro Gouveia. Isidro Gouveia, que era realmente ladrão. O que nós ganhamos? Em primeiro lugar, eu sou professora e eu quero melhor para os meus alunos. Eu não quero mentir para os alunos. Então, a primeira coisa, todos os professores vão ganhar a verdade. E a verdade é aquilo que nos liberta. Isso. Não é? A verdade nos libertará. Sabe que eu briguei muito na faculdade, em todas as faculdades que eu fiz, todas, as 3, e mais no mestrado. Eu ainda briguei muito com o povo, que eles falavam que eu era a pessoa que acreditava na verdade. Eles riam de mim. Ela acredita aqui que no Brasil é assim, por exemplo. Eles não sabem que é verdade. Vamos trazer esse complô para os tempos atuais. É como matar o Lula e não matar o Lula só para criar um factoide. É a mesma coisa. O Lula é contra a verdade é que
quase 2 anos depois do atentado contra o Jair Messias Bolsonaro, Continua. o sujeito ainda é eleito e nem o Exército, nem a Polícia Federal, nem ninguém sabe quem foram os mandantes. Não, e sabe como se chama isso? A verdade dos fatos. Porque existe uma coisa muito importante para todo mundo aprender. Existe uma diferença abissal entre fato e opinião. E quando a gente confunde o fato com a opinião, é a morte. Por quê? Existe uma verdade sim. Ou aconteceu ou não aconteceu. E a verdade é única, né? É única. A verdade não tem duas verdades, tem uma verdade só. E não é verdade. Existe a verdade de cada um. Eu tenho que fazer. Por quê? Os argentinos falam, me cuente sua verdade, tua verdade. Existe a verdade de cada um. Essa é uma expressão em que a verdade é usada num contexto, por exemplo, uma personagem. Você vai interpretar em teatro uma personagem. Todo o decoro daquela personagem, da maneira como ela pensa, a maneira que ela se veste, a maneira que ela age e pensa, essa é a verdade da personagem. Então, aí existe uma verdade de cada um. Mas é diferente da verdade dos fatos, a verdade daquilo que aconteceu. O Goethe dizia que a verdade é concreta. Exato. É uma das frases mais E sérias. o Juan Manuel Serrat, cantor espanhol, que num poema do Machado, diz, nunca é triste la verdade, lo que não tem é remédio. Não tem então, remédio, toma porque faz bem. O Lincoln, né? O Lincoln, até o cito Lincoln, a verdade, você pode enganar as pessoas, algumas pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo por todo o tempo. Tem que chegar um momento em que várias pessoas chegaram àquilo. Olha, gente, nesse artigo, que inclusive tem citação do próprio Machado de Assis, que foi contemporâneo, né? Olha aqui, posso mostrar para mostrar claro. aqui? Olha. Peraí, deixa eu trazer. Tem justamente sem reflexo aqui. Tem o quadro do Pedro Américo. Do Pedro Américo, que é o mesmo que pintou lá a Declaração de Independência Sim. Lá no Museu do Ipiranga. Eu não sei se ainda está lá, porque o Museu do Ipiranga está jogado às traças. Não está lá, não. Não, de 2022 parece que vai acontecer. Então, Tiradentes não foi enforcado, tem vários subtítulos, não é um texto longo. O que é longo nesse texto? Além da argumentação, no final você tem uma série de fontes primárias, desde documentos históricos, inclusive depoimento de um desembargador que o encontrou. Teoricamente, ele voltou da França, morreu no Rio de Janeiro. Morreu no Rio de Janeiro. Ele abriu uma farmácia no Rio de Janeiro. Um boticário, né? Uma botica, não é? Botica. Na rua, hoje é Rua Gonçalves Dias. E ele morreu confortavelmente, de velhice, para aquela época. Eu não sabia disso, mas eu costumava dizer o seguinte. Eu sou de brincadeira, mas eu acreditava nisso, porque como normalmente acontece em todas as revoluções. Na época, você sabe que os caras que eram contra a corte, eles se reuniam, era tudo gente que estudou na França, gente filha de papai, etc. O coitado do Tiradentes, ele era, eu até esse momento que encontrei contigo, você está falando que é tenente, eu entendia como sargento, o alferes, eu entendia como sargento, foi o que me ensinaram. A patente dele seria mesmo tenente. Tenente. Bom, então ele era um milico que estava lá, mas não era filhinho de papai, não estudou na França e tal. Na hora que os caras bateram na porta para pegar os caras lá que estavam conspirando contra o governo, alguém disse assim, Tiradentes, vai lá, abre a porta. Eles saíram pela porta do fundo, entendeu? Vai que a porta para. E aí, Tiradentes foi de trouxa. Agora eu fico sabendo que não era tão trouxa, ele não abriu a porta, ou se abriu a porta, alguém livrou a cara dele depois. Então... Livraram a cara dele, já sabia-se disso. Agora, de qualquer forma, isso não desabona de jeito nenhum Tiradentes. Todos receberam seu perdão. Quando foram, por exemplo, existe a questão do esquartejamento dele, porque, na verdade, a outra pessoa foi esquartejada, que foi Isidro Gouveia, mas eles não sabiam o que fazer com a cabeça. Então, eles colocaram a cabeça do Tiradentes em um tipo de gaiola e mandaram os corpos para toda a Barbacena e tal, mas a cabeça dele ficou pregada. Peraí, você se confundiu, não Desculpa. É a cabeça do Tiradentes que estava na gaiola, é a cabeça do ladrão. Isso, a cabeça do Isidro, do suposto. O Tiradentes estava com a cabeça em cima do pescoço. Mas quando eles cortaram a cabeça, eles quartejaram, na verdade, do Isidro, foi no Rio de Janeiro isso, eles mandaram espalhar por várias cidades, por todo o Rio de Janeiro, mas a cabeça foi para Ouro Preto. Ela foi roubada. A cabeça foi roubada, mas ela foi roubada no dia seguinte. Primeiro, a
cabeça já estava em estado de putrefação. E estava num lugar alto também, num lugar né? Que não se alto, alcançava. que não se alcançava. Alguém justamente. botou uma escada, subiu lá. Alguém pegou lá e roubou. Por que roubaria, né? Por que roubaria? Por que roubaria? Roubaria Igual justamente para não reconhecer. As mãos do Perón. Né? Ficou um mistério até hoje. Né? Porque, veja, naquela época nós não tínhamos impressões digitais, mas as pessoas poderiam reconhecer. E a própria amante dele não reconheceu, os amigos não reconheceram, ninguém reconheceu. Ele era um tipo... Qual era a função do Tiradentes dentro da... Mais uma novidade aqui que eu também não sabia. Então, Tiradentes tinha uma amante. Uma Tinha, pessoa totalmente não era, né? Ele tinha seu lado tierno, né? Quer dizer, ele era um rapaz, né, um homem, que tinha inúmeras qualidades. Ele era, inclusive, como se chama, Tiradentes, porque ele era barbeiro, sangrador. Naquela época, ele fazia até papel de médico. Ele não era dentista? Não, ele não era dentista. Dentista ele não é, nunca houve. A profissão de dentista só surge no século XX. Não tinha, mas ele tirava dentes. Ele tirava dentes, mas ele não tirava só dentes, ele era barbeiro, ele também era sangrador, ele pegava, quando a pessoa estava doente, ele sangrava. E isso aí era um alto posto, era uma honra ser um sangrador, né? Basta você ler o Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias. E ele fala, era no tempo do rei, e ele retrata aquele momento do status do sangrador, do status do barbeiro. No Barbeiro de Sevilha, o barbeiro era tudo. Tem um trecho da ópera que ele diz que prestava vários serviços. Sim, né? e ele prestava Uma vários curiosidade, no Dom Quixote, de La Mancha, o capacete do Dom Quixote é uma bacia de barbeiro. Por isso que tem aquela meia-lua na frente, porque botava embaixo aqui, encaixava para fazer a barba e para lavar, tal. Então, aquele capacete dele era bastante de barbeiro. Nunca reparei. É por curiosidade só. Eu acho muito interessante porque eu tenho certeza que depois desse artigo, muitos historiadores vão cair na minha pele. Vão falar, ai, aquela senhorinha lá de terninho da Daslu, meio da direita. Tenho certeza que eles vão falar isso. Não é comigo que vocês têm que brigar, gente. Vocês têm que brigar com as fontes. Vocês têm que brigar com o que está embaixo do meu artigo. Não se defenda antes de ser atacada. Não, você não. Você já rolou, já começou. Já tem um delírio antecipatório. Você vai ser atacada. Não, já começou, porque esse artigo, ele já tem algumas semanas e eu já estou recebendo os recados pelas mídias sociais. Eu quero defender uma coisa. Esse nosso programa, Os Três Neurônios, graças a Deus, tem uma audiência dos nossos amigos, são seletíssimos. Ou seja, esses nossos amigos que gastam um tempo para nos ver toda semana, eles vão apreciar muito todo esse conhecimento que você está trazendo para a gente. Então, isso aqui é uma beleza. Os Três Neurônios dando um furo. Opa! É legal, é muito bom. E outra coisa bacana é que, para pegar essas fontes, Hilton, você é um grande escritor, eu sei muito bem, é verdade. Vamos falar a verdade, eu já fui sua agente literária, você sabe disso, eu já li, eu conheço toda a sua obra. Ela conhece mesmo. Pedrinho também. Pedro também. Conheço o Pedro, que é um excelente crítico também, faz boas resenhas, então eu sei Mas muito ninguém bem. publica meus livros. Cadê o meu lenço? Cadê o lencinho? Cadê o lencinho? Não, mas o problema todo é o seguinte, tirante livro de autoajuda e alguma outra coisa picante, o mercado editorial... A novidade agora você passa nas livrarias, que ainda existem, e tem livros assim, o título é Vá se fuder. Sabe? É o que está na... Parece coisa do General Heleno. Isso para não dizer que a gente passou esse programa inteiro sem tocar. Aliás, desculpa, Verinha, eu acho que você deu o teu recado, nós estamos estourando de tempo, eu tenho que falar, eu tenho que dar um recado. O recado é o seguinte: Pedrinho, você hoje usou uma expressão muito legal lá para o Vá se fuder do Heleno. Como é que era? Eu esqueci. Ide fornicar-vos. Ide fornicar-vos. Então, como eu mesmo diria, se eu tivesse a oportunidade de ir ao Congresso, Vossas Excelências podem ir foder-vos. Então, sabe, domingo, da mesma maneira, já que nós estamos com uma monarquista aqui, vamos lembrar do Dom Pedro, da mesma maneira que Dom Pedro disse no dia 9 de janeiro de 1822, estou certo? Dia do fico. Disse, diga ao povo, se é vontade do povo, diga ao povo que fico.
Nós vamos fazer história nesse domingo, dia 15 de março, quem está em São Paulo, na Avenida Paulista, com um grande ide fuder-vos ao Congresso, ao STF, a esse bando de canalhas que acham que podem fazer o que bem entendem. Nós estamos lá não porque fomos convocados pelo Bolsonaro, só por quem está de saco cheio, sabe? Chegou ao ponto final, e com o perdão da velhinha que está aqui, olha, senhores, ide fuder-vos com toda a força, tá? Espero que vocês gostem. Tá? Eu posso só claro, pode, que você quiser, aqui pode. É o seguinte, esse artigo também ele tem algo de muito importante. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sim, ele tem um projeto para justamente a gente tirar o feriado do dia 21 de abril, passar para 22 de abril. E dia 21 de abril, sem problema nenhum, as câmaras estaduais, as assembleias estaduais, podem muito bem, de Minas Gerais, continuar com Tiradentes, não é nada contra Minas Gerais, mas um feriado nacional tem que ser expresso por algo que é nacional. E nada melhor para expressar o que é nacional do que o nosso descobrimento do Brasil. Toda criança tem na ponta da língua. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Que dia? 21 de abril ou 22 de abril? Essa é outra discussão, porque algumas fontes dizem que ele viu o Brasil dia 21, mas que pisou em terra dia 22. Eu aprendi assim. Mas eu quero complementar, já que a gente estendeu um pouco mais e tem que brecar. Mas é o seguinte, não é só esse feriado que tem que abolir. Tem que abolir vários feriados, porque olha, chega a ser escárnio alguns feriados que tem. Eu não vou citar para não me taxarem de um monte de coisa. Então, mas tem alguns que são escárnio. Então, tem que acabar com isso. Senhores, muito obrigado por nos assistir. Obrigado, Velhinha, ter vindo. Obrigada, Ailton. Um beijo. Você é muito obrigada, querida. O Pedrinho e todos vocês. Deem sua opinião, xingue, como diz o Pedrinho, mordam. Cliquem no sininho. Olha, a gente está chegando nos 200. Olha, 200 inscritos, para a gente é muito. Clica no sininho. Clica no sininho. Pensei que ela estava apontando alguma coisa aqui. É porque embaixo vem o sininho, a pessoa clica no sininho. Embaixo vem o sininho. E se inscreve também. Beijo para todos, beijo da Vera, beijo do Pedrinho. Até o próximo, o 172. Não, 171, perdão. 171. Beijo, tchau.